Vamos para mais uma conversinha? O que a gente vai conversar hoje? Quais são os problemas com clientes que eu já vivi? Eu vou contar um pouco das minhas histórias, passar esse conhecimento para vocês, como foi solucionado, como terminou tudo, para vocês terem ideias, evitarem problemas no pet shopping de vocês e também terem noções de que passo a passo seguir para resolver esses problemas. Vamos lá? Eu sou a Sandra Bellato, eu sou empresária do ramo de pet shopping e médica veterinária há 22 anos, então hoje nós vamos falar dos problemas com clientes. Primeiro, vamos pensando que você tem loja, você vende produtos. Um problema que a gente tem é com ração. Eu levei a ração X, meu cachorro não quis comer, posso trocar? Não posso. Essa ração promete tirar a lágrima ácida, mas ela não tirou. Essa ração prometia isso, mas ela não fez. Essa responsabilidade não é do pet shopping, e sim do saque da ração. Ok? Então, quando as pessoas reclamarem alguma coisa assim desse gênero, você primeiro tem que explicar para elas que todo o benefício que a ração está oferecendo, ele é um benefício para a utilização da ração como alimento único. Então, eles não podem misturar pãozinho de queijo, arroz, leite, carne, franguinho e etc e tal. Isso não pode estar misturado com a ração. Porém, se eles acreditam que a ração tem um problema, eles precisam entrar em contato com o saque da ração, porque não é você quem produz a ração, certo? E só que você tem que dar ajuda para ele. Vai lá, de repente escreve num papelzinho maior o número do saque, se eles quiserem ligar, reclamar. E o que é que você tem para oferecer? Você precisa conhecer os produtos que você tem na sua loja. Então assim, eu tô dando a ração X e o animal tá se coçando muito. Será que essa ração é uma ração super premium? Por quê? Porque as rações que não são premium ou super premium, elas não têm fórmula fixa, elas podem conter corantes, conservantes, vários produtos ali dentro que de repente não são benéficos para um animal. Então você pode pedir para que ele melhore a qualidade da ração. Conhecendo os produtos que você tem na sua loja, você consegue oferecer as melhores soluções para o seu cliente. E isso é a importância de você saber com o que você está trabalhando. Então, quanto à ração, esse é um dos cuidados. Qualidade e produção de ração é com o saque da ração, tá? Se ela está prometendo alguma coisa e não está cumprindo, é com o saque da ração. Só alerte o seu cliente que as promessas feitas no pacotinho da ração ali, de lágrima, de proteção, é para alimentação única com ração. Se ele dá um pouquinho de frango misturado, ele já perdeu esses nutrientes, tá? Então, sempre deixe isso bem claro para ele, ok? Rações ainda. Muitas pessoas têm aqueles expositores transparentes em que você deposita a ração lá dentro e depois vai tirando aqui embaixo, tá? Todos os expositores transparentes, se a sua ração fica mais do que 3 dias ali, ele já está perdendo alguns dos seus nutrientes, porque vai oxidar alguns desses nutrientes, principalmente os antioxidantes, né? Ácidos graxos, ômegas, né? Algumas substâncias como o sulfato de condroitina, se tiver na ração, então existem perdas. Segundo, higienização desses suportes em que você despeja a ração lá dentro. Você precisa limpar a cada troca de pacote, então você teria que tirar todos os farelinhos, limpar, fazer a desinfecção, esperar secar bem para colocar um novo pacote. E eu sei que isso não é fácil. Como que eu sei? Porque eu já tive um expositor assim, em que a gente tinha, o meu era de madeira, ficava transparente só as partezinhas de cima, mostrando quais eram as rações. Só que quando acabava uma ração só, era difícil fazer a desinfecção, porque às vezes um grãozinho do lado acabava conseguindo passar para cá, então ele não era 100% vedado. A madeira era difícil de limpar e algumas vezes eu tive problemas de desenvolver caruncho ali dentro ou larvas, tá? Por quê? Porque nas rações a gente tem cereais. E nos cereais eles vão desenvolver caruncho e vão desenvolver larvas. É igual você deixar um feijão muito tempo fechado, dentro do feijão vai ter caruncho. Você vai deixar um milho muito tempo fechado, dentro do milho vai ter caruncho. Então, se você deixar a ração ali, vai ter caruncho. E por que eu digo muito tempo? Porque não é no giro de um pacote. Se você conseguisse colocar, claro, não sei se você vende um pacote a cada 6 meses, né? Mas não deve ser esse seu giro. Mas assim, se você colocasse o pacote, fizesse toda a desinfecção, tirasse todos os farelinhos, a gente não teria esse tipo de problema. Hoje, eu tenho um novo modelo de expositor,
tá? Hoje o meu expositor é no chão, fechado, e eu coloco o saco de ração. Então eu tenho um expositor grande, onde cabem 6 sacos de ração. Tem uma divisóriazinha de madeira entre um saco e outro, mas vai o saco inteiro. Por que disso? Eu só trabalho com ração premium e super premium. E essas rações, elas no próprio pacote, elas têm uma tecnologia toda estudada para melhorar a função dela. Então, assim, para não ter perda desses antioxidantes, para não ter perda de ômegas, para não acabar com a condroitina. Então, assim, o saco também foi estudado para isso. Então, eu estou aproveitando a tecnologia que a fábrica estudou para manter uma melhor qualidade da minha ração, tá? Então, a gente põe o saco inteiro, quando acaba a ração, tirou aquele saco, colocou um saco novo. Então, não tem contaminação de um para o outro, não pega luminosidade, é fácil de fazer a higiene, é fácil de trocar, repor o estoque. Eu amei trabalhar assim, tá? Então, fica a dica, um expositor de colocar o saco inteiro, tá? Vantagens disso também para o funcionário que antes tinha que ficar limpando ali o balcão antes de colocar a próxima ração. Então, não tem nada disso. Você vai fazer a higienização ali a cada 6 meses, a cada 1 ano, porque querendo ou não cai um grãozinho ou outro para fora, mas mesmo ele caindo, ele não contamina a nova ração que você está colocando. Então, eu super indico. Agora, o cliente levou para casa e a ração estava com larvinhas. Não tem questionamento, gente. Se ele quiser o dinheiro de volta, devolve o dinheiro, mas o ideal é você dar uma nova ração para ele, explicar que na ração tem cereais, que aquilo ali não é uma contaminação, que não é de sujeira. Mostre como você faz uma higienização, passe valor para o seu cliente, mostrando da sua preocupação quanto a isso, né? Por exemplo, muitas pessoas recebem até a informação do veterinário. Ah, não compre ração do granel porque ela não é boa. Por que a ração do granel não é boa? Porque a maioria dos expositores tem aquela parte de vidro em que pega a luminosidade e realmente grande parte dos nutrientes acabam oxidando ali. Então os veterinários, para não ter que ficar explicando isso, já dizem, a ração do granel não é boa. Então o que eu passo para os meus clientes? Quando eles começam a comprar a ração do granel, eu explico, olha, não se preocupa que aqui às vezes o pessoal diz que a ração do granel não é boa, mas é porque elas pegam luminosidade. A minha eu deixo no pacote original da fábrica, fica totalmente fechado, não entra luz, não entra contaminação, não tem a contaminação da ração antiga com a ração nova, então fica tudo ok. Então você passa o valor para o seu cliente. Agora, teve algum erro com o produto que saiu da tua loja, então o caruncho ou a larvinha, devolver o dinheiro sem questionar. Dá um novo produto com a qualidade boa, sem questionar. Estava vencido, você não viu que estava vencido na prateleira, o cliente quando chegou em casa percebeu, pega de volta e dá um sem estar vencido para ele. Beleza? Mas o que não for responsabilidade tua é para o saque. Segundo, banho e tosa ruim. Então, para quem tem banho e tosa. O seu banho e tosa é ruim? Essa é a primeira coisa que você tem que saber. Porque você pode ter vários níveis de cliente que você quer atingir. Agora, se a sua equipe está treinada, qualificada, você usa produtos de boa qualidade, você sabe que o seu serviço é bom, o cliente reclamando de banho e tosa ruim, primeiro pode ser um problema dele. Ele pode já estar brigando, passando de banho e tosa em banho e tosa, porque ele quer, sei lá. Ele, né, às vezes a expectativa dele com o banho e tosa é que dure 25 dias e o cachorro fique cheirosinho por 25 dias. Aí ele sempre vai reclamar de um banho e tosa ruim. Então, se você tem certeza do seu valor, observe se o seu cliente está conseguindo ver esse valor. Muitas vezes a gente tem que mostrar. Eu vou dar um exemplo. A gente vai passar por uma ponte, né? Gente, eu não sei se a ponte tem valor ou não. Eu não tenho nem ideia de quanto gastaram para construir uma ponte. Eu não sei se a ponte é segura, eu não tenho conhecimento para poder dizer. E muitas pessoas que não entendem do serviço de banho e tosa não têm conhecimento para saber se o banho e tosa foi bom ou ruim. Mas eles notaram que o animal saiu do pet shopping já com uma remelinha nos olhos. Porque de repente caiu um pouquinho de shampoo e daí enquanto ele ficou na gradinha juntou uma remelinha nos olhos. O banho foi ruim. Então você tem que mostrar para ele o valor do seu banho e tosa. Então, fale sobre produtos de qualidade, que você tem conhecimento sobre o controle de temperatura do banho e do secador. Né? A maioria das pessoas que tem pet shopping põe a fotinho dela com o cão ou só do cãozinho na internet. Não! Mostre que você tem autoridade e conhecimento. Coloque posts falando sobre isso. A qualidade do produto, cuidado com os olhinhos, que pode usar colírio depois do banho e tosa para evitar esse tipo de coisa. Da máquina de secar, fazer diminuir o estresse
na secagem do procedimento do animal. Coloque conhecimento, mostre o seu valor para que as pessoas possam reconhecer, porque quem não trabalha com isso não consegue reconhecer. Eu ando na rua, eu olhando os cachorros, daí eu olho assim, aquele ali tá com a bundinha um lado maior que o outro. Aquele ali o pé ficou um pouquinho mais comprido do que o outro. Mas eu entendo disso, aquele proprietário não viu aquilo. Aquele proprietário lá não viu. Eu falei assim, esse aqui cortaram o rabo reto e daí aqui na bunda ficou os pelos caindo em cima do ânus, né? Na verdade, eu deveria tirar ali para fazer a limpeza do ânus. Entendeu? Só que aquela pessoa nem percebeu, porque não são detalhes do trabalho dela, né? Se você for pedir para eu avaliar como é que tá um serviço sei lá, mas de alguma coisa que eu não entendo, assim, de uma lanchonete. Como é que tá o fluxo do serviço ali dentro? Cara, eu não entendo do fluxo do serviço de uma lanchonete, eu não posso opinar se tá bom ou se não tá. E os nossos clientes não sabem como é o serviço do banho-tosa, então eles estão vendo pequenos valores. Então o que que é? Converse com o tutor. Por que o senhor acha que não tá bom o banho-tosa? Qual foi a queixa? Ele ficou mal cheiroso muito rápido. Opa, vamos ver se foi dentro do nosso serviço. Tudo que acontece com o cão 7 dias depois que ele tomou o banho ou fez o banho-tosa, o tutor acha que a culpa é do banho-tosa e nem sempre é, tá? Às vezes você ele tomou banho e ele ficou se coçando, mas quando ele saiu do banho ele deu um pedaço de salsicha e 3 pedacinhos de frango para aquele bicho. Ele pode estar se coçando do pedaço de salsicha, tá? Nem sempre é culpa, mas olhe para o seu serviço é de qualidade? Vocês estão cuidando? Vocês têm processos? Tem uma aula que eu falei sobre os problemas que a gente acaba encontrando com os funcionários, e que eu falei de organograma e fluxograma. Isso é uma das coisas muito importantes para evitar esse tipo de problema com um banho-tosa, tá? Então, se quiser, segue lá, né? Problemas com funcionários, que tem uma aula lá, entende? Então, assim, você tem que saber como é que tá o fluxo do seu serviço. Agora, se a culpa não for sua, o seu serviço está de qualidade, está tudo certo, ele pode só ser uma pessoa que não teve um dia bom. Converse com o tutor, entenda qual é a queixa dele. Às vezes a queixa dele é porque ele queria que raspasse o pezinho, mas quando ele entregou o cachorro para o banho-tosa, ele não soube se expressar bem. Falou que era só para limpar a patinha. Vocês lavaram, limparam, mas ele queria que raspasse. Então, às vezes é um probleminha de comunicação. Não fique bravo com o seu cliente, tá? A princípio, é muito melhor um cliente que reclama de alguma coisa do que aquele cliente que vai embora e você não sabe nem por quê, tá? O Walmart é esse cliente que ele vai embora e é por isso que às vezes ele exige tanta qualidade no protocolo de serviço dentro dos mercados dele. Porque o ruim é o cliente que vai embora e não te fala. Porque se ele não te falar, você não tem nem como corrigir, nem como melhorar. Você simplesmente perdeu o cliente e às vezes por uma coisa pequenininha. Então, converse com o seu cliente, saiba o que ele quer, tenha empatia. Toda empresa no mercado, qualquer empresa, não precisa ser de pet shopping, ela vem para solucionar o problema do tutor, para solucionar o problema do cliente. Então, converse com o seu cliente para você saber qual é o problema dele. Às vezes o problema dele é porque ele precisa pegar o cachorro dele às 3h30 da tarde, você não consegue entregar. Tenta combinar com ele, então, em vez de ele trazer o cachorro às 2, para ele trazer o cachorro às 10. De repente, ele consegue trazer às 10. Entendeu? E daí ele consegue pegar até o horário dele. Então, entenda qual é o problema. Eu vou contar uma história que aconteceu essa semana, tá? Que uma cliente ligou para marcar um banho de um gato numa sexta-feira. Gente, a gente teve assim, um frio intenso esse ano. E foi uma semaninha que chegou a fazer 38 graus. Então, você imagina como é que tava o banho-tosa, né? O gato não é o gato dos sonhos, assim, aquele gato que você faz tudo. Ele é um gato que se estressa com a escovação e tal. E não tinha horário, não tinha como dar banho nele. E a secretária simplesmente falou para a cliente, olha, essa semana não tem horário para o seu gato. Ponto final, acabou o assunto. Aí ela é minha amiga e ela mandou uma mensagem daí para mim. Ai, Sandra, o que eu faço? Onde é que eu posso levar? Não tem horário para ele tomar banho na sexta-feira, mas eu preciso fazer uma gravação aqui em casa e a gente vai estar com câmeras em tripé na minha sala, na cozinha, e o gato vai subir por tudo, ele vai derrubar as câmeras, vai ficar complicado, eu preciso tirar ele daqui de casa para eu poder fazer a gravação. Você tá vendo que ela não queria um banho pro gato? Ela só precisava de um lugar pro gato ficar enquanto ela fazia a gravação. Eu falei assim, olha, eu não tenho horário realmente para colocar e encaixar ele num banho, mas você pode levar ele pro pet, eu posso inclusive dar um banho seco nele, porque o banho seco é rapidinho, né? Eu posso dar um banho seco nele, dou uma escovadinha e corto as unhas.
Pode ser, nossa, Sandra, maravilha, tudo tranquilo, eu só preciso tirar ele de casa. Se ela não fosse a minha amiga, ela não teria mandado essa mensagem para mim e eu não teria solucionado o problema dela, porque ela não estava precisando de um banho. Você está entendendo que a comunicação às vezes fica falha? Ela ligou pedindo um banho, até porque talvez ela tenha ficado com vergonha de pedir, né? Ah, eu queria só deixar ele aí ou coisa assim. Ela pediu um banho, porque tipo assim, eu vou ter que deixar o gato lá, então pelo menos eu vou fazer eles ganharem com um banho. Então de repente não foi maldade dela. Ela não expressou tão bem e ninguém se preocupou com qual era o problema dela. Né? Tipo assim, olha, eu não consigo banho para hoje, mas eu consigo para segunda, pode ser? De repente assim, se conversassem um pouquinho mais com ela, ela ia dizer, não, tem que ser na sexta-feira, porque na sexta-feira eu vou ter uma filmagem aqui em casa e eu preciso tirar o meu gato daqui. Falei assim, olha, banho eu não consigo dar, mas se você quiser trazer e deixar ele aqui no pet, a gente tem espaço para poder ficar com ele nesse seu período de gravação sem problema nenhum. Entendeu? Então nós temos que solucionar o problema dos clientes e para isso a gente precisa saber qual é o problema dele. Porque cada um tem uma história, cada um tem um problema, cada um tem uma visão e a gente precisa estar aberto para entender qual é a visão de cada pessoa, tá? Então esse é só um exemplo de que às vezes uma coisinha mal conversada não pode ser resolvida, tá? Mas terminou tudo bem, então tá tudo certo. Reclamação sobre o atendimento do funcionário. Quando um cliente reclama do atendimento do funcionário, a culpa é sua, de gestor. Porque é você quem treina essa pessoa, é você quem contrata essa pessoa, é você quem alerta essa pessoa. E tome cuidado com reclamações, porque às vezes eles também o funcionário pode estar fazendo tudo correto e aquela pessoa quer alguma coisa além do teu limite. Por exemplo, o banho tosa ele tem que ser pago antecipado. Né? Eu não sei como é que vocês fazem o plano de banho tosa de vocês, mas normalmente o plano ele tem um valor um pouco mais baixo do que se a pessoa fizesse todos os serviços daquele mês, pagando cada um deles. Mas por que ele é mais baixo? Porque faz um pacote, né, com um planinho para durar um ano, faz o pagamento antecipado, então você entra, diminui a sua necessidade de capital de giro, porque você recebeu antes de executar o serviço, então isso melhora, facilita um pouco a sua gestão, mas ele tem que ser assim. Se a pessoa for pagar depois, ela tem que pagar o valor normal dos serviços que foram prestados, tá? E isso precisa ficar claro para o cliente, porque uma coisa dessa pode quebrar o seu negócio. Você vai ser grosso com o cliente? Não, mas você explica, olha, a gente consegue fazer assim porque diminui a nossa necessidade de capital de giro, né? Então a gente consegue trabalhar um pouco melhor, mas ele precisa ser antecipado. Esse valor melhorado, ele é para os clientes que pagam antecipado. Quem paga depois é o valor X. E às vezes o funcionário tentou explicar isso e a pessoa não quer, e ele vai até você para conseguir uma vantagem especial. A culpa é do funcionário? Não, o funcionário está bem instruído, tá? Mas se por acaso for alguma coisa que a culpa é do funcionário, pega essa culpa para você, porque você treinou, você é o gestor, você, né, colocou ele. Cadê o organograma? Né? Cadê ali onde coloca como é cada função, cada processo, tudo escrito certinho, para ter parado ali em algum lugar. Então, quando o problema da reclamação é um atendimento de funcionário, fiquem de olho porque podem ter vários lados da história. Agora, você tem um funcionário que tem vários clientes reclamando dele, opa, abre o olho. Você tem funcionário que nunca o caixa está fechando certinho, abre o olho. Você tem um funcionário que os outros funcionários estão reclamando dele, abre o olho, entendeu? Porque ninguém vai descontentar todo mundo. Ele pode ter um ou outro cliente que às vezes fica meio insatisfeito e é justamente por isso, porque de repente o funcionário colocou um pouco de limites nele, para ele saber como funciona o seu pet. E daí ele pode não ter gostado, ele pode ter se sentido agredido, mas daí é uma questão dele, ele se sentiu agredido, ele se sentiu ofendido. Você pode vir, de repente, você tem mais tato. Eu tenho uma capacidade muito boa, vou te dizer, de conversar com os clientes, explicar a situação. Então, se você também tem essa habilidade natural, vai lá você e conversa com aquele tutor, descobre o que aquele cliente está querendo reclamar verdadeiramente, mas nunca jogue direto a culpa para o seu funcionário, tá? Nunca. Saiba o que está acontecendo primeiro, tá? Ponto ruim. Tem cliente que reclama do ponto. Ai, porque aqui é ruim de chegar.
Ai, porque o trânsito tá ruim. Ai, porque não tem onde estacionar. Aí, se isso é um problema, foi falta de um planejamento lá atrás. Quando você vai abrir um negócio, você tem que pensar nessas situações. Aonde você vai colocar o seu ponto? Os seus clientes vão vir a pé ou eles vão vir de carro? Se eles vão vir de carro, eles precisam ter onde parar. Se eles vão te entregar a pé, é esse público que você quer atender, tu não precisa de estacionamento, não é um cliente reclamando porque não pôde vir de carro. Por quê? Porque você vende no e-commerce, você vende pela internet, então você entrega tudo pro correio e você vende você tá numa rua super movimentada, você vende para quem tá passando. Você não tem banho tosa, não tem essa coisa de ter que levar, buscar cachorro, você tem loja, entendeu? Aquela reclamação daquele um cliente não é fundamental, porque se um ou dois clientes não vão compensar você alugar daqui a pouco a casa do lado também para poder ter um estacionamento, entendeu? Então isso é um planejamento de negócios. Depende com o que você quer trabalhar, né? Porque se 80% das suas vendas são por e-commerce, são da internet, tu não precisa de estacionamento, porque tu vai fazer as vendas, tu vai juntar tudo que tu vendeu naquele dia para levar no correio você mesmo, entendeu? Leva no correio, despacha para casa, vai chegar na casa da pessoa. Tu não precisa de correio, tu não precisa de estacionamento. Aí não é um cliente reclamando. Agora sim, você tem 40 clientes reclamando porque não tem onde parar. Poxa, as pessoas estão querendo ir para sua loja de carro, eles querem comprar mais, eles querem ter mais conforto. De repente vale a pena você parar e pensar se isso aí vai valer a pena, se isso fala do seu serviço. Então tudo depende do que você tem. Você só precisa começar a abrir os olhos e os ouvidos e escutar o que o seu cliente tem para falar. Ele vai te dizer do que você está precisando. Ouça o seu cliente. Você abriu uma empresa para quê? Para ganhar dinheiro. Ah, verdade, a gente abre uma empresa para ganhar dinheiro. Mas uma empresa, para ganhar dinheiro, ela precisa solucionar o problema do cliente. E é sempre assim, uma empresa sempre vai solucionar o problema do cliente. Então você abre uma empresa e essa empresa precisa solucionar o problema do cliente. Então, pelo amor de Deus, gente, escute o cliente. Veja qual é o problema dele e veja como você pode solucionar o problema dele. É assim que você vai ganhar dinheiro. Entendeu? Então, escute o cliente. Não fique só de bico mal-humorado, reclamando que todo cliente é reclamão, que todo cliente é chato, porque não é. Às vezes você não está solucionando o problema dele. Ele está te falando, ele está te dando a chance de você ter um estalo e consertar. Mas se você não ouvir, ele vai vazar e ele vai para outro que soluciona o problema dele. Às vezes soluciona até sem saber, porque pode não ter esse conhecimento de ouvir, entendeu? Mas se ele tem um espaço grande para estacionamento, né, ele solucionou o problema que ele estava precisando naquele momento. Ponto ruim, você quer vender para classe A e você colocou o teu pet shopping lá na bodega, sei lá, e o do seu João. Não dá. Né? Ah, você quer vender para o público C e D e você colocou móveis super luxuosos e você colocou um lustre que cai no meio da loja e tal. Esse público vai olhar e vai dizer que eu não entro, porque se eu entrar aqui eu já deixei o meu salário do mês inteiro, né? Você vai colocar lá, entendeu? Então assim, isso é um ponto, o teu ponto não está de acordo com o que você quer fazer. Descubra quem é a sua persona, descubra quem é o seu público-alvo, monte o seu negócio pensando naquilo. Isso é um plano de negócio, tá? Sandra, depois que eu fizer o plano, daí fica aquilo decidido? Não, cara, você fez o plano para atender classe A e B, mas você vê que você está atendendo muito bem B e C. Opa, vamos nos organizar aqui porque tá legal e eu vou atender outro público. Tá tudo certo. Ah, eu não tinha Taxi Dog, mas os meus planos estão aumentando e vira e mexe, as pessoas estão pedindo isso e eu vi mais uma chance de eu ganhar dinheiro. Opa, vamos colocar um Taxi Dog? Vamos colocar os custos na planilha, vamos fazer cálculos e vamos inserir mais esse serviço. Cada serviço a mais que você coloca na sua empresa, você dilui os custos fixos. Então, você pode, às vezes, conseguir até vender um banho tosa um pouco mais barato se você colocar um Taxi Dog e cobrar adequadamente por ele. Vou falar por mim. O meu Taxi Dog, né, ele não está embutido dentro de divisão de custos. Eu coloquei ele como um apêndice para ajudar o meu cliente a trazer o maior número de animais para o banho tosa. Então, eu não ganho dinheiro com ele. Tá? E isso foi a minha opção. Então, o meu Taxi Dog é um pouco mais barato, né? Mas eu não conto com ele com uma margem de contribuição para ajudar nas custas da minha empresa. Isso tá certo? Isso tá errado?
Depende do seu negócio. Você está tendo lucro com o seu negócio? Então pode ser que esteja certo. Você nem sabe se você está tendo lucro ou prejuízo, de repente o seu custo está errado. Então isso depende. Eu conheço pessoas, tem uma menina na minha cidade que trabalha só com o Taxi Dog. Então ela busca os animais e leva para todos os pets. E vai entregando cada um no seu lugar. Ela trabalha com o Taxi Dog, ela tem lucro com ele. No meu pet shopping, o Taxi Dog que eu faço, eu não tenho lucro. Porém, a gente sai uma vez no início da manhã e sai uma vez no início da tarde. Não tem essa de buscar um cachorro 10 horas da manhã e entregar às 4h30 da tarde. E a gente sai uma vez no início da tarde e devolve uma vez à noite. Então, eu não fico com o carro o dia inteiro andando na rua, né? Para as pessoas que precisam desses horários especiais, eu indico o Taxi Dog que tem como serviço, certo? Então, você tem que ver o que funciona para você, né? Mas escute o seu cliente. O seu cliente diz o que você precisa fazer e você soluciona o problema dele. Assim, a empresa funciona legal, ele fica feliz, você fica feliz e ele joga dinheiro para você. E daí fica todo mundo feliz. Diversidade de produtos ruins. O que é uma diversidade de produtos ruins? Você não tem tudo que o teu cliente precisa dentro da tua loja. Então, assim, estoque é uma droga. Estoque quebra a empresa. O estoque é o teu dinheiro paradinho na prateleira. Então, assim, eu tenho 20 mil reais de ração ali paradinho. Então, imagine uma pilha de 20 mil reais ali, paradinho ali. Eu tenho mais 1.000 reais de shampoos. Imagine 1.000 reais paradinho ali na prateleira. Então, o estoque é o dinheiro parado, que não está rendendo e está perdendo valor. Principalmente se forem de coisas perecíveis. Pior ainda. Só que às vezes você tem tanto medo de ter o estoque que tu tem só a ração, mas tu não tem o comedouro, tu não tem a cama, entendeu? E o cliente quando vai, ele chega lá com um filhote. Ele queria comprar tudo, ele queria comprar a caminho, o comedouro, a ração e tal, e você não tinha. Ele acaba indo num outro lugar, fazendo a compra completa, inclusive do que você tinha para vender, e você perde essa venda. Daqui a pouco ele gosta daquele outro lugar, daqui a pouco ele não começa a não ir mais em você. Então, isso é um ponto que a gente tem que ter a se pensar. Você não pode ter um estoque gigantesco, você tem que ter um estoque que gira. Mas você também não pode ter só um tipo de ração e esquecer que o resto da população pode não gostar daquela ração ali. Se você quer ter um pet shopping maior, então você quer crescer, você precisa aumentar a diversidade desses produtos, tá? Eu trabalho com algumas rações, eu só trabalho com ração premium e super premium. Então assim, eu decidi que eu não vou ter os clientes de ração de manutenção. Por quê? Primeiro, para não ter uma quantidade de estoque muito grande, porque hoje as rações têm raças pequenas, raças médias, raças grandes, bulldog, poodle, shih tzu, blá, blá, blá. Daí você vai colocar toda essa gama de produto ali. Imagine se eu fosse trabalhar com todos os tipos de ração. Esquece que eu não ia conseguir, eu ia ter um monte de dinheiro parado lá e meu negócio já teria quebrado. Então, eu optei por não ter as rações de manutenção, ração colorida, essas coisas eu não tenho. Então, eu não atendo esse público de ração, né? A minha cidade é pequena, é fácil de um lugar no outro, mas eles acabam comprando, quem quer dar esse tipo de ração acaba comprando em outro pet shop. E por que também eu não tenho? Eu sou veterinária e eu não indico ração que não seja premium ou super premium, porque eu prezo pelo animal viver mais tempo, mais saudável e mais feliz. E os nutrientes que tem na ração premium e super premium levam um animal a isso. E nas rações de manutenção, não. Tem algumas que têm componentes que podem causar problemas renais, problemas hepáticos, problemas gástricos. Então, eu não recomendo. Então, eu não consigo vender. No meu pet shopping, eu tenho aqueles palitinhos brancos, sabe? Aquele ossinho nó. E daí as pessoas chegam, eu tenho porque vende. Mas eu explico muito nas internets, na minha rede social, o que eu acho daquilo. Então, assim, quando as pessoas chegam, é bom eu dar isso aqui? Não, bom não é. Eu de cara digo, bom não é. Por que, Sana? É porque ele tem cola, ele tem soda, tem gordura, né? Esse nó pode se desfazer, ele pode se afogar e pode morrer. E daí eu dou todas essas explicações. Daí ela assim, por que você tem o osso nó na sua loja? Porque eu gosto do osso nó como brinquedo. O osso nó, quando ele tá seco, ele é duro. E o cachorro pega aquilo e começa a mascar e ele exercita muito a musculatura. Só que ele é um brinquedo sob supervisão. Então você entrega para o cão durante 1 hora, ele brinca, masca e você tira dele. Quando você tira, ele vai endurecer de novo onde ele já tinha amolecido com a saliva. E a partir do momento em que o animal conseguiu tirar um pedaço daquilo ali, é um brinquedo que está quebrado e vai fora.
Aquilo ali não é para comer. Então, assim, eu tenho, mas eu explico como se usa, eu explico para que serve. E eu explico que não é saudável de comer, né? Porque esse é o objetivo, tá? Então, você vai ter que ver a diversidade de produtos que você tem. Nossa, eu tenho uma mega loja. Minha loja não é uma mega loja. Eu não tenho nem espaço físico para colocar sacaria, por exemplo, de todas as marcas de ração. Nossa, eu tenho desde da Babagula até uma Proplan. Eu não tenho nem lugar onde colocar toda essa sacaria. Então, você tem que optar por coisas que você concorde, entende? Para que você consiga vender, para você vender e dizer, não, eu gosto disso, porque isso traz um benefício para x coisa. Você tem que conhecer o seu produto, e você conhece o seu produto através até do vendedor, tá? Você não precisa ser veterinário e nem ter um veterinário que te ensine, porque você pega conhecimento até do vendedor. Beleza? Então, faça uma diversidade de produtos para que você consiga atender 100% do seu cliente sem colocar um estoque fenomenal dentro da sua loja. Balanço, equilíbrio. Ter diversidade, mas também não falir o pet shopping com tanto estoque parado. Cliente negativo. Quem não tem, né? Quem não tem? Tem um cliente que chega reclamando. Meu cachorro está se coçando. Olha, seria indicado fazer uma consulta com o veterinário. Ah, não, mas eu não quero. Dá um banho nele com shampoo neutro. Aí tu dá. Daí ele liga dali 2 dias. Nossa, meu cachorro piorou muito por causa da coceira. Olha, o indicado é fazer com o veterinário. Não, mas foi do banho que piorou. Entendeu? Aí daí ele vai comprar ração. Ai, porque o saco da ração vai chegar rasgado quando chegou em casa. E você sabe que não estava quando saiu na loja. Ai, por que isso? Você pede para fazer alguma coisa para melhorar a saúde do animal e ele não faz. Gente, tem cliente que é melhor mandar para concorrência? E se ele reclama desse jeito e ainda não paga como tem que pagar, deixa anotado aí que depois eu pago. A gente manda para concorrência. Beleza? Agora, tem cliente que a gente não manda para concorrência. Ah, porque meu cachorro está se coçando. Olha, vamos fazer o seguinte, não quer fazer a consulta com o veterinário, a gente deixa agendado, não sei o que, tal. Se você tem o veterinário do pet shop, você vai encaminhar ele para o veterinário do pet shop. Se você não tem veterinário no pet shop, procure na sua cidade um veterinário que tenha apenas o consultório veterinário, que você goste do serviço dele, claro. Mas você pode fazer uma parceria. Olha, quando o cliente vier com o meu cartãozinho, tu tem como me repassar 5% da tua consulta, 10% da tua consulta? Faça uma parceria com ele. E ele também pode começar a indicar os clientes dele a fazerem compras no seu pet shopping. Então tem que ser um equilíbrio entre dar e receber. Mas você pode fazer parcerias. Então você vai encaminhar esse animal perebento para aquilo. Aí o cliente vai, ele faz a consulta, ele volta no seu pet, ele compra tudo que tem que comprar. O animal melhora, ele fica grato a você. Você está vendo que também era uma queixa? Mas o proprietário fez qual foi a sua indicação, né? Esses clientes às vezes precisam só de atenção. Sabe quando eu falei ali do gatinho que queria tomar banho? Ela não precisava do banho do gato. Ela precisava de um lugar para deixar o gato. Então, entenda o teu cliente e veja se você consegue suprir, né? Esse gato que ficou ali no pet, ele ficou durante 3 horas no pet. Eu passei um banho seco nele e cortei as unhas. E eu cobrei metade do valor do banho, entendeu? Só que foi muito mais rápido, muito menos estressante, realmente valeu aquilo. Só que eu poderia ter perdido essa metade do valor do banho e eu poderia ter perdido algo muito mais precioso, que é o cliente, entendeu? Então, entenda o seu cliente, solucione o problema dele, né? Nem todo cliente a gente manda para concorrência, tem cliente que é muito bom. A gente só está precisando escutar para poder alinhar expectativas e serviço, entendeu? Então, escute o seu cliente e saiba o que ele quer. Nem todo cliente reclamão a gente manda embora. Tem cliente reclamão que ele está reclamando com razão, porque a gente não está dando atenção devida a ele, a gente não está solucionando o problema. A gente acha que o cliente tem que se adaptar ao nosso serviço, né? Não, nós temos que nos adaptar às queixas dos clientes, porque é assim que a gente consegue crescer no nosso negócio. Fechado? O que mais? Conta aqui embaixo para mim se você já teve algum probleminha parecido com o cliente, né? Me conte um pouquinho mais. Esse vídeo eu vou ficando por aqui, né? Mas outro dia eu vou contar mais experiências para vocês. Vão acompanhando no canal, curte lá para vocês não perderem cada vez que começa um vídeo, tá bom? Um abraço, até mais!